Opa, Tudo bem, Gustavo? Boa joia? noite. E aí, boa noite, tá joia? Joia. E Bom, aí? obrigada, né, por ter aceitado o convite para a gente bater esse papo sobre um tema que é tão importante, que a gente Uhum. compartilha, né, dessa temática em alguns aspectos. É, Bom, espero que todo mundo que assiste esse vídeo possa sair daqui com uma melhor impressão, né, do que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e da Agenda 2030. Se você quiser se apresentar para quem ainda não conhece o trabalho. Não, beleza. Amanda, obrigado também pelo convite. Desculpa a demora para a gente ter conseguido esse espaço. Então, boa noite a todas e a todos. Né? Sou Gustavo Malaco, biólogo, ambientalista, com uma atuação aí como ativista há pelo menos 15 anos aqui na cidade de Uberlândia, trabalhando aí com uma agenda sobre a sustentabilidade, cidade sustentável, e planejamento urbano, para que a gente possa ter espaços urbanos, né, realmente mais altruístas e que o cidadão tenha o pertencimento da cidade. E aí essa agenda, essa discussão de hoje, ela é muito salutar, que é algo que a gente precisa realmente trabalhar com muito vigor, essa questão dos ODS. Então tenho certeza que vai ser um debate muito legal e promissor aí para que a gente possa sempre trabalhar no alcance das políticas públicas. Perfeito. Bom, só para contextualizar aqui, esse debate de sustentabilidade já é algo em pauta desde a década de 70, né? Vem se pensando aí sobre como tornar a nossa convivência com o planeta, né, uma maneira sustentável para que outras gerações também possam se desenvolver, né, de uma maneira plena e possam ter seus futuros garantidos de alguma maneira. E essa agenda de agora, Agenda 2030 e os 17 objetivos desenvolvimento, eles vêm, né, da convenção, né, da ONU de 2015, que trouxe esse tema, e aí as 169 metas, né, de como aplicar isso, as metas a serem alcançadas até 2030, né, de temas que devem ser superados até lá. E alguns temas muito importantes para nós, de maneira geral, que é a erradicação da pobreza, né, o fim da fome também, direito a uma habitação segura, né, o direito à saúde e ao bem-estar, a educação de qualidade, equitativa também, saneamento básico, recursos, né, garantia de recursos para toda a comunidade. Passando aí por água, né, uma gestão sustentável da água, do uso da água e da energia elétrica, né, para que a maioria das pessoas consigam ter acesso a esses recursos, preservação aí da vida terrestre, da vida aquática e meios de reduzir, né, nossos impactos aí na mudança climática que vem acontecendo no mundo. A nossa perspectiva aqui, minha e do Gustavo, é de tratar justamente de como esse impacto ocorre numa localidade, né? Especificamente dentro dos municípios, que é mais a nossa análise local. Passo a vez para você, Gustavo, para a gente falar um pouquinho da realidade de Uberlândia também, né? E como Uhum. se encaixa dentro dessa agenda. Só para complementar, esse pacto global dos ODS, né, na verdade os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles substituíram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né, que foi um instrumento muito importante em que vários países também se comprometeram dentro das organizações das Nações Unidas, e os resultados de redução de pobreza, de desigualdade foram muito interessantes. Só que também tinha um limite, né, que foi 2015, que eles terminavam, e havia necessidade de você entrar com esse contexto da sustentabilidade e outras questões que os ODS trabalham em relação à questão que eles são integrados, não pode ser um objetivo ele ser trabalhado de forma isolada, ele tem que se conectar com outros ODS. Né? Então, eles são indivisíveis nesse processo. E também uma outra coisa importante é que eles se mesclam, né? Que é justamente essa questão integrada com essa agenda da sustentabilidade que trata o viés econômico, o viés social e a conservação ambiental. Então é muito importante colocar esses conceitos e tem uma frase dentro dos ODS que é muito importante, que é não deixar ninguém para trás. Ninguém pode ficar para trás nesse processo. Então é uma frase muito importante e que eles trabalham, né, esses conceitos. E aí, em relação aos municípios, né, inclusive são 17 ODS, 16 são temáticos, né, como você já destacou, água e saneamento, igualdade de gênero, erradicação de pobreza, agricultura sustentável,
Mas tem um objetivo que está relacionado justamente à implementação, da gente trabalhar a questão justamente de ter meios de implementação desses ODS. Aí é onde entram os governos sublocais, onde entram os estados, os municípios. Então, esse é o papel muito importante desses municípios, esses gestores municipais não serem meramente executores, na verdade eles têm que ser formuladores de políticas públicas para que a gente possa trabalhar aí globalmente, é outra coisa muito importante, eles são universais, não pode um país ele ficar mais avançado que o outro, tem que ser trabalhado em todas as escalas, e aí o local, aquele mantra desde Estocolmo, né, que você trabalha, pensa globalmente, mas você age localmente. Os ODS são dessa forma. E aí é onde você vai trabalhar o combate às mudanças climáticas, e tem um ODS muito importante, que é o ODS número 11, que é cidades e comunidades sustentáveis e resilientes, que a gente resolve boa parte das metas do ODS, cerca de 60%, segundo a ONU, em relação a você trabalhar com efetividade essas metas desse ODS. Então é na questão local que nós vamos trabalhar, e aí a gente pode depois passar mais à frente e discutir até algumas questões de algumas experiências já, e depois falar de Uberlândia aqui, como é que nós estamos, ou não estamos, né? Eu acho que não estamos. Mas seria interessante a gente falar um pouquinho também dos índices, né? De como alcançar aí o diagnóstico para fazer exatamente isso que se promove, né? Essas políticas públicas que precisam promover a integralidade das pessoas, né? De maneira que a gente possa, na nossa vivência do cotidiano, realmente, né? Desfrutar ali e viver o dia a dia dentro desses objetivos, né? Tanto de uma maneira individual quanto de uma maneira coletiva. Eu acho isso muito bonito nessa proposta, e de realmente dar um incentivo também para que a educação, né, seja um pilar aí disso, e a gente consiga, por exemplo, promover agentes aí e educadores, né, de educações de base e tudo mais, que fomentem, né, essa prática e que promovam aí cidadãos, né, de novas gerações que tenham essa consciência integrada, mais universal, né, de como é importante e de como o impacto das ODS é direto na nossa vida, né, nós vivemos isso, e a forma sistêmica de se pensar, né? Por exemplo, a gente fala de comida, uma coisa do nosso cotidiano, pensar de onde nossa comida vem, né? Qual o processo que se deu até que se chegasse ali, o gasto que foi despendido, por exemplo, em água, em energia elétrica, a poluição que isso gerou no entorno disso, a distância, né, das localidades, dos nossos consumos, né, para que a gente possa refletir sobre o padrão de consumo que a gente adota para as nossas vidas, de como isso realmente causa um impacto, né? Porque se um indivíduo tem essa prática e a gente for espelhar de que a maioria da população vai ter essa mesma prática, o impacto a longo prazo ele é gigantesco, né? E os efeitos são extremamente nocivos. Então eu gosto muito dessa parte que eu acho que se inclui também em todas as outras, né? Quando a gente fala de equidade de gênero, que é a pauta que eu mais trabalho de maneira ativa, né? Apesar da transversalidade de todas, é uma pauta com a qual eu tenho mais proximidade. Vejo esses papéis de uma maneira fundamental, da gente realmente viver a temática das ODS nos nossos cotidianos, né, e práticas de vida mesmo. Não, e assim, como se interrelaciona, você já citou a questão da comida, né? Só passando os 17 ODS rapidinho, primeira erradicação de pobreza, que é uma questão mundial, mas, por exemplo, um objetivo que é fome zero e agricultura sustentável, né? O quanto que os ODS trabalham em metas para que você tenha cada vez mais alimento próximo das áreas urbanas, que você estimule a agricultura urbana dentro desse processo, e uma agricultura sustentável, baseada em processos, por exemplo, agroecológicos, orgânicos, de conciliação com a vida. Então, esse é um ODS muito importante, e nós estamos falando de economia aqui, gente. Nós não estamos falando já da agenda vigorosa, que é o bem-estar social e da conservação ambiental, mas nós estamos falando também de uma outra economia que tem que ser trabalhada, que é o negócio local, especialmente na pandemia. Olha agora como seria muito mais saudável e seguro para as pessoas que trabalham se a gente produzisse o alimento dentro da cidade, por exemplo, aqui do município de Uberlândia, onde você está assistindo, ao invés de você fazer esses grandes transportes entre o campo. É uma questão a ser trabalhada. Você já destacou a questão da igualdade de gênero, tem educação de qualidade, saúde e bem-estar, água potável e saneamento, que é assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água, que é você... Hoje nós temos um marco do saneamento no Brasil, que coloca a universalização até 2033, até depois dos ODS, mas, assim, Uberlândia aqui, por exemplo, hoje ainda tem 20 mil pessoas que não têm saneamento, gente, que estão em ocupações. E o poder público literalmente lava as mãos.
em época de Covid, como que a pessoa vai lavar a mão se não tem saneamento? Então, essa é uma meta que tem que ser perseguida dentro do município. O trabalho decente, desenvolvimento econômico, indústria, inovação, infraestrutura, falei, redução das desigualdades, aí entra toda uma caixa, cidades e comunidades sustentáveis, acho que esse é o eixo que a gente tem que trabalhar muito como política pública dentro dos ADS, dos objetivos, dentro do espaço urbano. Consumo e produção sustentável, aqui entra a economia circular, por exemplo, em detrimento da economia linear, que é descartar produtos. A economia circular é você recuperar, restaurar. Os ODS deixam isso bem claro. Combate às mudanças climáticas, outro eixo fundamental, está aí agora o tempo todo nas notícias em relação a essa saída econômica de você trabalhar, tirar carbono da atmosfera. E as cidades são os maiores contribuidores nessa questão por conta do transporte urbano. Por fim, só para fechar esse tema, vida na água, vida na terra, aí vida na água é mais os oceanos, e justiça, né? Paz, cultura de paz, que é paz, justiça e instituições eficazes. Então, assim, eu queria te dar um pouco desse aparato para a gente até poder falar um pouco como é que está esse contexto hoje, né? A gente falar como é que a gente faz para implementar, quanto de recurso precisa hoje para a gente colocar em caixa mesmo, mundialmente, para a gente implementar os ODS até 2030. E aí a gente conversar um pouquinho a respeito dos municípios. Sim, perfeito, Gustavo. Existe uma métrica, né, também. Existem aí métodos de se calcular isso dentro dos municípios, né? Eu sei que tem alguns aplicativos aí, alguns métodos que fazem esse cálculo, né, de que dão como as cidades estão de acordo com esses objetivos, né? Uberlândia tem, por exemplo, um significativo avanço na questão da energia solar, né? Porém, a gente sabe que o alcance disso se deu muito pela iniciativa privada e não da forma como seria realmente acessível, né, à maioria da população. Eu acho que há aí um desencontro, por vezes, uma desconexão no impacto disso na vida prática das pessoas que realmente precisam, em detrimento das pessoas, por exemplo, aqui na cidade, que não têm acesso à rede elétrica ainda, e é um número significativo de pessoas, né? Isso implica em toda a questão do saneamento básico, que você bem apontou, e nesse contexto de pandemia, implica aí em muitas vidas que estão sendo colocadas em um risco maior, né? E, enfim, é uma reação em cadeia que a gente presencia. E se nós temos esses diagnósticos bem apresentados e para tratar de construções de políticas mais efetivas, provavelmente essa situação não estaria tão caótica como ela está hoje, né? Essas dificuldades também de aceitar por muito a inovação nesse sentido, de práticas, né, de sustentabilidade, e esse termo muitas vezes ser repelido, né, pelas autoridades locais, de aceitarem aí a necessidade de uma transformação nesse sentido, de negligenciarem essa emergência, né? O negacionismo com relação a toda essa mudança no ecossistema que a gente vem passando, mudanças climáticas que nos atingem localmente, né? Não há como fugir desse escopo, dessa tratativa. E principalmente agora na pandemia, a gente viu como escancarado isso está, né? Porque a economia popular, por exemplo, seria uma saída bacana para as pessoas que agora estão numa situação de dificuldade de acesso muito grande, né, de recursos econômicos. A gente presenciou aqui em Uberlândia o fechamento de inúmeras empresas, né, pequenas Uhum. empresas, 180. Acho que essa forma de como voltar agora, né, como voltar a isso, pensar em uma nova forma de reformular tudo isso, reorganizar. E, infelizmente, a gente encontra ainda muitas peculiaridades, né, com relação às pessoas que tomam essas decisões, né, elaboram esses espectros, assim, essas possibilidades, de realmente olhar de uma maneira sistêmica, né, e não de uma maneira imediatista. Enfim, a gente tem uma dificuldade muito grande das pessoas reconhecerem a necessidade de uma economia verde, né, como aquele Green New Deal, que está sendo tão discutido fora do Brasil, e aqui em Uberlândia com o potencial, por exemplo, da venda de créditos de carbono, isso não ser inserido, não ser uma pauta em discussão, não trazer aí talvez uma nova fonte, né, de arrecadação de impostos para a cidade, de gerar essa possibilidade aí de talvez inserir dinheiro em outros aspectos que são necessários, né, de serem fomentados. Então, eu me pego pensando com relação a isso, assim, qual é Uhum. o grande entrave, né, dessas questões tão conservadoras de um grupo específico de pessoas que têm essa dificuldade de entender o quão urgente é isso para nós. As pessoas, elas morrem todos os dias justamente por coisas que poderiam ser sanadas de uma maneira integrada, né, universalizada. E eu vejo no contexto da nossa cidade que ela é feita por um núcleo específico, né?
ela se concentra muito Uhum. dentro de um espectro centralizador e que exclui toda uma periferia ali, toda uma gama de pessoas que estão em condições totalmente invisibilizadas e precárias, né? Com todo o potencial que Uberlândia tem, né, de ser uma cidade aí com potencial econômico forte, uma qualidade de vida boa para determinados grupos de pessoas, né, não é a realidade da Isso. maioria da população, mas de se reinventar, né, de tratar com uma qualidade, uma integralidade maior de toda essa necessidade que se demonstra. Eu falo muito, você sabe, mas são Não, que coisas isso. que eu acho que são importantes para a gente fazer aqui, para quem nos acompanha também. Tem um ponto importante, eu anotei aqui, que quando você falou da questão da iniciativa privada no investimentos solar, mas o interessante da ODS é que elas têm que ser trabalhadas em um mix de organizações, sejam elas públicas, privadas. Então, uma ONG tem que colocar as ODS dentro do seu planejamento, uma empresa tem que colocar os ODS dentro do seu planejamento, uma prefeitura tem que colocar, um governo tem que colocar. Então, assim, o ODS ele só é implementado quando ele está em todas as instituições de forma eficaz. Então, é um ponto importante. Então, quem tem aí mesmo um pequeno empreendimento, olha lá, olha as metas que você pode contribuir, sabe? É muito importante essa contextualização. Outra coisa que eu queria colocar, há um estudo que destacou que seriam necessários 2 trilhões de dólares para você realmente até 2030, em nível global, efetivar os ODS. E olha um estudo que foi publicado agora na Science aqui, eu estou com uma colinha aqui. Só na questão de você evitar essas pandemias, por exemplo, essa especialmente da Covid e outras que virão com certeza, você teria que fazer um investimento de 22 bilhões de dólares. Né? E sabe quanto que já está o custo em relação à Covid global? 2,6 trilhões. Ou seja, um gasto de 22 bilhões, que não é nada dentro do que eu falei para vocês aqui agora, e que já é mais do que o investimento de implementação das ODS. Então, olha o ponto que a gente chegou. Essa é uma pandemia. Outras virão em virtude de um ODS específico de vida na Terra não ser trabalhada a conservação ambiental e não evitar outras pandemias. Então, é bom a gente colocar essa questão. E já para contextualizar, para a gente falar do contexto municipal, os cases que tem no Brasil, os casos, tem um caso muito especial que é o de Barcarena, né, que é no Pará, que é onde realmente uma prefeitura municipal ela coloca como política pública. Você fez um questionamento aí, como que a gente trabalha isso, por exemplo, na esfera local do município? O gestor da cidade, seja ele o prefeito ou a Câmara de Vereadores, eles podem e devem criar políticas públicas nessa direção, de dizer as ODS têm que ser colocadas como política pública na lei de diretrizes orçamentárias, no plano plurianual, como Barcarena fez. Como a cidade de Belo Horizonte, a nossa capital, já fez. Você pega o orçamento, você pode ir no site, vocês podem jogar aí, gente, ODS Belo Horizonte orçamento. Vocês vão encontrar um site em que cada ODS é colocado o investimento do orçamento municipal. Em Minas Gerais, felizmente, só agora em 2020, nós estamos participando por uma organização, que eu sou voluntária, a ANGÁ, a gente está dentro de uma Câmara de Mudanças Climáticas, em que foi criado um grupo de trabalho sobre as ODS para justamente cruzar o plano plurianual do governo de Minas Gerais com justamente as ações dos ODS. Então, finalmente, o governo de Minas Gerais avança nessa agenda em pegar as metas diretrizes, algumas não são aplicadas, óbvio, por exemplo, vida no oceano, Minas não tem oceano, então não vai aplicar esse ODS. Mas você coloca as ODS que têm relação, coloca no planejamento, coloca no plano plurianual e coloca no orçamento. É aí que a gente faz planejamento. Começa por aí. Daqui a pouco eu falo outros exemplos, mas depois a gente vai falar com muita profundidade sobre Uberlândia, em breve. Eu vi o exemplo de Ubiratã também, que eu cheguei a pesquisar, dei uma olhada, tem o projeto diretor da cidade foi analisado em cima disso, Ah, né? E eu achei uma estratégia importantíssima de realmente adequar a toda a diretriz da cidade, o funcionamento dela, em uhum. objetivos, metas que alcancem aí, que possam chegar a alcançar essas 169 metas aí, né, dos objetivos. Claro que é um trabalho a longo prazo, né? Assim, se tem a perspectiva curta, né, média e longa, né, dessa promoção do avanço dessas políticas. E é necessário, claro, o financiamento disso, né? Não há como construir isso sem essa pactuação, né?
entre todos os entes. E você trouxe uns exemplos muito bacanas, eu conheci alguns já também, eu estou pesquisando mais a fundo agora sobre isso, de como esses impactos locais realmente promovem uma diferença significativa. E queria saber mais aí da sua experiência com essa questão ambiental, assim, que eu acho muito bacana. Legal. Só uma coisa que você falou do plano diretor, eu esqueci de comentar, Belo Horizonte colocou isso no seu plano diretor, que é o capítulo 2º da Política Urbana Municipal e da Nova Agenda Urbana. Olha a importância. Que eles colocam no artigo 3º, o plano diretor está fundamentado no compromisso de implementação no município da Nova Agenda Urbana, que é um outro pacto global, documentado, consolidado na conferência que teve a ver com habitação. E aí, eles colocam no parágrafo único, né, o gestor. O compromisso do município, justamente com essa nova agenda, contempla a consideração de acordos e pactos a ela vinculados para o desenvolvimento da política de crescimento urbano e ordenamento territorial, com destaque para os princípios orientados pelo ODS 11, voltado para cidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Então, você coloca isso na política pública. Né? Esse daí, inclusive, é um dos principais para a gente conseguir atingir todos, né, de uma maneira mais integrada. 60% você consegue. São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, em 2017, colocou isso também numa lei municipal em relação aos ODS. O Estado do Paraná, salvo engano, já tem 60%, já é um trabalho do governo de Minas com os municípios, em que 60% desses municípios já estão começando a integrar os ODS nas suas políticas municipais. Então, é uma sinergia, como a gente falou do início. Os ODS, igual a escala global, não pode ter nenhum governo que tente trabalhar de forma separada. Quando você tem uma nação igual o Brasil, que são vários países, praticamente você tem aqui, os estados têm que trabalhar essas políticas dos ODS. E aí dentro dos territórios dos municípios. E aí, né, dentro dessa experiência, né, hoje a gente estava, inclusive, numa audiência pública, né, Amanda, a gente viu o quão distante, discutindo sobre pós-Covid, sobre geração de renda e emprego. O quanto que os gestores daqui, sejam vereadores, ou o atual governo que está aí, o governo passado também, estão distantes de falar sobre ODS. O Berlândia não tem ODS, nenhuma política municipal. O Berlândia não fala. Eu acho que você perguntar o que é ODS, talvez para alguns gestores, até alguns vereadores ou vereadoras em Uberlândia, eles não vão saber o que é. Tem um desconhecimento total a respeito dessa agenda. Então, assim, a gente precisa, então, colocar, brigar, discutir, colocar isso em pauta da sociedade. Colocar para os gestores que eles devem trazer uma política pública que vai incidir. Nós estamos falando da segunda cidade de Minas, gente. Nós estamos falando da segunda cidade de maior economia no estado de Minas Gerais. E nós estamos falando de uma oportunidade econômica e de melhoria social e de conservação ambiental. Então, para isso, os gestores têm que se sensibilizar e ter a obrigação de colocar os ODS. E aí onde entram algumas questões. Nós estamos falando agora do pós-Covid. Como é que vai ser o pós-Covid? Principalmente no ponto de vista econômico. É uma mudança em relação a mudanças climáticas. É você ter a mobilidade ativa, que é o transporte não motorizado, como protagonista na cidade, como está na Política Nacional de Mobilidade Urbana. Ou seja, ciclista e pedestre como prioritário. Sem emprego. Isso você pega os ODS e justamente no combate às mudanças climáticas, no trabalho decente, na qualidade de vida, na saúde, gente andando de bicicleta, tudo interligado. E aqui na cidade a gente assiste uma política pública, mais de 140 milhões de reais do contribuinte investido em ponte e viaduto. E os gestores ficam assim, miudinhos. E asfalto, né? Asfalto, concreto. Asfalto toma lugar de quem, além do ciclista e do pedestre? Da área verde. Nós temos menos parques na nossa cidade porque um gestor público, não só esses que antecederam, fizeram opção pelo asfalto. E com isso, nós somos privados de ter a nossa qualidade de vida, porque carro, gente, carro é 1/3 da população. Essa história que carro é maioria na cidade é uma conversa fiada. Quem é maioria, quem anda de bicicleta, anda a pé e anda de ônibus. Isso são 2/3 da comunidade. Só que esse 1/3 tem poder econômico, né? Esse exige que continue seu carro. Então, são políticas que a gente tem que trabalhar linkadas aos ODS, falando de política pública, que é você caminhar a ter uma política municipal de mobilidade urbana, que o Berlândia não tem, que é obrigado por lei. Municípios acima de 20 mil habitantes. Era uma discussão nula hoje. Nula Sim, hoje. Sim, não existe. A gente tentou inserir, a gente vê a dificuldade que é, né? Das pessoas reconhecerem isso também. Aqui, mencionando a reunião que a gente teve mais cedo, realmente não havia qualquer discussão sobre
a questão da economia verde ou qualquer possibilidade, né, inserida aí de vislumbrar outras saídas que não aquelas velhas, né, aquelas velhas discussões sobre o mesmo, uma mesma condição que se mostrou falha, né? Que já se mostrou falha inúmeras vezes enfim, é uma infeliz situação essa nossa aqui. Mas em outros aspectos também nós temos uma redução da área verde, né? Muito grande na cidade, até na questão dos rios também, né? Eu vejo que você é uma grande referência nesses estudos, né, na região e tem acompanhado esse trabalho com relação a essas poluições do meio ambiente que vem acontecendo aqui na região também, que geram um impacto muito grande na população, né? E outra coisa de se pensar também é que a saúde não é apenas a patologia, né? Eu acho que essa relação que as pessoas fazem com saúde, de ser um diagnóstico médico, traz um equívoco muito grande do que o bem-estar traz, né? De possibilidades, de qualidade de vida, até de economia, né? Porque uma pessoa, estando em seu bem-estar, ela consegue trabalhar, ela consegue viver bem, ela não fica só numa situação de existência, né, de sobrevivência. Eu acho que isso retira as possibilidades das pessoas, retira o futuro, os sonhos, tudo. E o saneamento básico é uma dessas coisas, né, também. Fornecer o saneamento básico, a rede elétrica, a questão das UBS também, de medicamentos, saúde de qualidade, aquele primeiro atendimento, que é primordial, que é onde realmente se previne toda a questão de diagnósticos aí de hipertensão e diabetes, por exemplo, que são grandes causas de mortalidade no país. Eu particularmente me atento muito a esses detalhes, assim, que eu acho que são de grande diferença, que precisam ser tratados aqui, né? Nós não vemos essa questão sendo tratada com um olhar muito humanizado. Então, tem até uma pergunta aqui do Caleb, né? Como vocês avaliam que o pós-Covid será um pontapé inicial para uma melhor prática dos ODS? Talvez sim, vai depender do contexto global. Assim, a Europa está muito afinada, como a Amanda já destacou, em relação ao Green New Deal, e Sim. isso também resultado dos ecologistas, que são muito fortes na França, na Alemanha, então é pressão popular em cima dos governos, então isso é muito importante, essa história de você ter realmente gente compromissada nessa agenda, e aí a oportunidade vai se dar pelos governos subnacionais. O Brasil hoje claramente não tem uma agenda sustentabilista do seu governo federal e pouco do seu governo estadual e nada do governo municipal daqui de Uberlândia. Então tem que ser a sociedade civil que tem que ocupar esses espaços políticos, e aí eu sempre falo dos conselhos de política pública que tem que ser ocupados, Conselho Municipal de Meio Ambiente, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Agricultura Familiar, para que a gente possa pressionar o executivo, fiscalizar o executivo na ausência do legislativo fiscalizador, para falar quando é que vocês vão fazer isso aí para a gente, para a população? Quando é que vocês vão trabalhar realmente essa prefeitura, essa gestão, para que a gente implemente essa política, que é uma meta internacional? Um dado, gente. O governo Bolsonaro retirou do plano plurianual a questão dos ODS no ano passado. Inclusive, é um veto que vai ter uma pressão que o Congresso, que na hora que isso retornar na pauta do Congresso, tem uma pressão da sociedade civil para derrubar essa retirada do governo Bolsonaro. O Brasil é signatário dos ODS e o seu presidente da República tirou do seu planejamento, do seu plano plurianual. Então, assim, você vê o nível das coisas que a gente tem num país que como você já falou, país que nega clima, país que nega Covid, país que nega desmatamento, país que nega ciência, país que nega tudo. País não, né? O presidente da República, esse governo. E isso tem consequências desastrosas, né, hoje para a economia. Tá aí um monte de empresários desesperados já arrancando os cabelos, porque o que vai acontecer, o Brasil vai virar um pária internacional se não houver uma mudança da postura do governo federal, que continua negando essas questões. E aí, falando novamente, voltando à cidade, são oportunidades econômicas, sim, pós-Covid. Se a cidade que fizer seu papel de casa, vai estar muito bem. Salvador, por exemplo, que eu citei, o prefeito já deixou claro que a saída dele é bike, a saída dele é pedestre, para justamente evitar esses contatos, esses contágios do distanciamento, que tem que ser o transporte dessa forma. Paris tem um projeto de 15 minutos, a cidade 15 minutos. Todas as necessidades básicas, com exceção do trabalho, têm que ser colocadas a 15 minutos da residência da pessoa. Ou seja, você ou vai de bicicleta ou você vai a pé. E nós poderíamos pensar aqui só que a nossa política tem sido de segregação. Uberlândia pegou um bairro como foi o Monte Hebron e Pequis e jogou lá na extrema oeste de Uberlândia
em que as pessoas hoje com Covid têm que se apertar dentro de um ônibus, né? E fica 1 hora dentro de um ônibus nesse processo de contágio, sendo que se as pessoas tivessem o adensamento, a questão do trabalho da função social da propriedade, e aí entra na ODS de Comunidades e Cidades Sustentáveis, nós teríamos as pessoas mais próximas do emprego e do lazer. E não é o que aconteceu. Faz toda a diferença, né? Inclusive para índices de violência, né? Como muitas vezes a gente escuta, né, sobre essa questão de violência, todo mundo aponta o dedo ali sobre a segurança pública, mas ninguém vê a relação de que a segurança pública tem tudo a ver com a fonte de recursos, né? Quanto mais recursos você tem numa comunidade, menor ali é aquela necessidade de policiamento, enfim, de medidas ostensivas, né? Eu acho que há comprovações aí de diversos países que optaram por uma conjuntura mais inclusiva e tiveram resultados aí significativos nessa questão. Aí, apresentando um exemplo de pessoa que tem batalhado muito com relação ao Green New Deal, é a Alexandria Ocasio, nos Estados Unidos, né? Ela tem feito um trabalho muito representativo nesse sentido, que tem feito uma diferença, né? Em movimentar ali os grupos, movimentar a população no sentido de compreender melhor a necessidade disso e levar essa pauta adiante também, né? No Congresso, na pré-campanha dela agora. E que traz uma resposta que vem de frente, né, ao que tem ocorrido no cenário norte-americano com o governo atual. E eu acho importante a gente falar um pouquinho, porque no Brasil a gente tem um pouco disso, né, de se espelhar muito no que o outro país tem feito e se pega muito como referência esse estado aí, que é um exemplo de fracasso social, né? Então, assim, se espelhar naquela conjuntura de como aquele país foi fundado, foi formado, no que ele se baseia, realmente fomentar ali uma situação de total fracasso, né, civilizatório, inclusive, e eu queria que a gente rompesse um pouquinho desse estigma, né, de mostrar que não é um exemplo muito bom a ser seguido, inclusive para essas práticas que a gente tenta fomentar e trazer esses debates, né, de que a gente precisa se parear em outros exemplos que nós temos, inclusive na América Latina, né, de cidades que tiveram resultados Bogotá, Medellín. Práticas. Sim. Morona, eu acho que é Moron, né, o nome daquela cidade na Argentina, que teve sentiu um impacto com a abertura do Mercosul muito grande, tiveram que se readequar na economia local, né, que é um exemplo aí de sucesso nesse sentido. Não, Buenos Aires, com urbanismo tático, que foi desenvolvido dentro do estado de Buenos Aires, assim, nós temos ótimos exemplos na América Latina e no Brasil, como eu já reforcei. Dizendo assim, o primeiro ODS implementado em política pública foi em Barcarena, no Pará, gente. Sabe? Então, assim, não tão distantes. A gente discute um pouco esses modelos de padrão europeu, óbvio, nós ainda não temos uma sociedade ainda com recursos financeiros, mas nós temos que pensar a médio e longo prazo que essa resposta global tem que ser dada em relação ao combate às mudanças climáticas. Não tem jeito, não tem outra saída. E o recurso tem investidor para colocar. Qual vai ser a escolha do Brasil agora que vai ter o fechamento aí do mercado europeu, por exemplo, para venda de commodities? Nós vamos vender soja para quem? Para quem tem prática menos sustentável no mundo? Ou seja, nós vamos continuar tombando floresta e cerrado para vender soja para outros países que não têm esse tipo de política, perder o maior patrimônio nosso, que é a nossa biodiversidade, trilhões de dólares em bioeconomia, em floresta em pé. Não vou citar o nome da empresa que agora está aí por conta de uma publicidade ontem, né? Muito, muito interessante, muito positiva. E aí ficou as pessoas, a empresa fez o marketing, isso foi tudo jogado. Eu falei, vocês conhecem essa empresa? Porque parece que o Brasil tem uma mania de pegar empresário e demonizar todo tipo de empresário. Você sabia que essa empresa ela trabalha com floresta em pé? Você sabia que essa empresa empodera as comunidades, empodera as mulheres? Pera lá, gente. Capital existe, tá aí, é um sistema foda mesmo. Capital selvagem, a gente tem que combater mesmo esse capitalismo, esse lucro, esses neoliberais terríveis que estão aí. Mas calma aí, o que vocês preferem? Uma empresa sementeira que deita o cerrado e a floresta? Uma empresa frigorífica que está passando vergonha internacionalmente, que financiou várias campanhas políticas no passado aí, nós estamos colhendo esse resultado agora, inclusive com esse presidente genocida, tá? Por que a gente não apoia nesse modelo dessa empresa de floresta em pé, do cerrado em pé, de valorização da cultura local, do sertanejo, do cerrado? Sertanejo de verdade, não sertanejo daqui de Uberlândia, não. Vamos conversar sobre isso. Então, o professor Edilson está aqui falando sobre a importância dos conselhos, né, como instrumento de democracia participativa. É isso mesmo, Edilson. Uberlândia não tem conselho municipal de saneamento. Como é que você falou da saúde preventiva? O saneamento é a primeira porta de entrada de doença de vinculação hídrica. 20 mil pessoas têm isso.
Como é que a gente discute essas ocupações sem saneamento se o poder público não tem um conselho para isso? E não há qualquer tipo de proatividade em ter também, né? A gente vê que não há qualquer mobilidade nesse sentido, qualquer atitude que vá beneficiar essa comunidade que está completamente excluída, né? E retirada de seus direitos, não tem o BS por perto, não tem qualquer tipo de atendimento, e aquelas pessoas estão realmente jogadas ali, né, à própria sorte. E até a parte do zoneamento, eu estava em contato com uma amiga médica me explicando que não há como atender ali muito bem se você estivesse fora daquela zona, daquela zona, né, específica, daquele loteamento, daquele zoneamento. Isso deixa uma lacuna assim, terrível para aquela população que está ali e é completamente invisível, né? De fato, não faz parte. Os invisíveis ficam mais invisíveis ainda dentro desse processo, e ainda de Covid ainda, da Covid. Eu achei um absurdo, assim, agora que nós vamos discutir enxergar essas pessoas por conta da Covid, essas pessoas que não têm saneamento. Sim, eu acho que uma palavra do novo normal também me incomoda muito, porque sempre esteve aí, isso sempre esteve aí, né? Sempre aconteceu, tudo isso sempre esteve aí. Agora a gente está passando essa situação completamente estoada de realidade, né? Das pessoas falarem que agora sim elas estão olhando e todo mundo no mesmo barco, né? Quando na verdade não. Tem umas pessoas aí jogadas no mar, né? E outras pessoas em botes salva-vidas e alguns aí nos seus iates, como a gente viu agora a questão de como essa pandemia beneficiou certos grupos, né? Econômicos aí que estão continuando ganhando em cima de uma exploração terrível. Os app, os aplicativos, que vergonha com os entregadores, que coisa absurda. E as medidas que a ODS traz para isso também, de trazer um pouco de resposta a essa precarização do trabalho, né? Garantir algumas condições ali sanitárias, por exemplo, para que essas pessoas consigam realizar seus trabalhos em condições humanas, né? De não se colocarem ali em um risco dobrado, com relação à função que elas precisam exercer nesse momento imediato, né? Eu vi alguns movimentos de Secretaria de São Paulo, né, da Secretaria de Saúde de São Paulo, que soltou uns pareceres com relação a posições de auxílio a essas pessoas, pontos estratégicos da cidade, com ferramentas para elas se higienizarem, enfim, fazerem suas refeições, tem um espaço adequado para recebê-las, né? Depois de muito movimento social que a gente presenciou aí durante esse mês, né, em alguns momentos anteriores. E a gente não vê nada nessa cidade, né? A gente não vê absolutamente nada nesse sentido de apoio aos trabalhadores que estão na informalidade, por exemplo. A gente não via nada antes e agora, então, a tendência para isso infelizmente, nessa gestão é piorar, né? O acesso Não, desculpa, pode terminar. o acesso a todos esses recursos que poderiam minimizar, né, esse caos social que a gente vive. Não, por exemplo, as feiras agroecológicas em Uberlândia, sabe? Para o agronegócio de Uberlândia, tudo, né? O Sindicato Rural de Uberlândia, isso eu vou dar o nome aos bois, recebe uma verba anual da prefeitura para ficar lá implementado bonitinho no Camaro, e aí o pessoal da agricultura familiar fica com aquela miséria de investimento. As feiras agroecológicas ficam pedindo favor à prefeitura para ocupar um espaço público, cheio de injeção de paciência, e são os produtos mais saudáveis que a gente consome. E agora, na pandemia, que o poder público deveria ter se antecipado, trabalhado todas as capacitações via online para informatizar o processo, eles que tiveram que se organizar. O novo agro de Uberlândia é o velho agro. Continua sendo o velho agro. As ocupações dos terrenos, como eu já ressaltei aqui, da produção dentro da cidade, poderia ser uma oportunidade já agora, imediata, de uma política pública voltada para isso. Pensando, por exemplo, em instrumentos como IPTU progressivo, que já deveria ter sido há muito tempo revisto em Uberlândia, e dentro disso você pode trabalhar a agricultura urbana como uma forma de você mitigar esse pagamento que a pessoa deveria ter, no caso da especulação imobiliária, sabe? São políticas públicas, as pessoas têm que fugir um pouco da caixinha e entender que Uberlândia tem um contexto muito favorável e uma sociedade hoje que está consumindo produtos, né? E hoje acabou esse mito do produto orgânico, está muito mais caro que o produto. E outra coisa, e às vezes é mais caro também, porque tem o subsídio no agronegócio, no veneno, no empréstimo bancário, no perdão de dívida.
Mas hoje está pau a pau, gente. Procurem que vocês vão saber que está pau a pau comprar uma hortaliça com veneno e outra sem veneno. E de qualquer forma, tem que buscar ainda valorizar esse produto. Então isso parte mais da sociedade civil do que do nosso poder público local. Agora, a gente vê em outras cidades. Hoje foi legal, eu não peguei a apresentação do representante do Sebrae, mas ele falou da questão da moeda virtual, dessas moedas sociais, que elas têm começado a trabalhar. O Uberlândia tem um grupo que está trabalhando o pólen. Muito interessante a iniciativa, uma moçada jovem que trabalha com agroecologia, que trabalha com solidariedade. Isso tinha que partir do poder público nessa crise agora da Covid. Aí o prefeito está querendo ajudar a concessionária de ônibus, querendo ajudar seus médicos maçons em Uberlândia, querendo ajudar toda a sua estrutura que ele se cerca há muito tempo, os especuladores. Agora a população mais pobre de periferia, os negros, as negras, os pobres. Tem isso aqui não, tem espaço para isso aqui não, que morram na periferia. É uma cidade que hoje tem estimulado a morte, isso é fato. Basta ver essa política de entra e sai, entra e sai, entra e sai dentro da Covid. Estamos considerando a importância da economia dentro do cenário. Mas fazer pandemia meia boca não tem jeito não, gente. Não sai não. E aí essas soluções caseiras da economia solidária, conectada, aproveitar a inovação. Para que a gente tem uma Secretaria de Inovação em Uberlândia que é nula? Faz acordo com quem? Não está fazendo com a economia criativa. Não está fazendo com as pessoas que estão na economia solidária. Essas pessoas não existem nesse tipo de gente que está aí hoje. E o passado também, até o Edilson que comentou, em relação à continuidade da especulação imobiliária no governo passado, foi isso mesmo, Edilson, sabe disso. O negócio é segregar as pessoas para outros interesses. A gente tem esse exemplo claro da especulação imobiliária nos bairros, né, mais valorizados, que não tem nenhuma casa, mas tem lá toda uma rede de elétrica montada, todo um saneamento, todo um planejamento, né, e em compensação toda uma outra vertente da população que já estão em bairros aí, como aqueles que você citou, sem qualquer tipo de acesso, né, facilitado, seja de lazer, de cultura, de saúde, transporte, né, que é o principal, porque o deslocamento da cidade entre esses eixos é uma viagem, né? É quase uma viagem intermunicipal ali. E Uma as hora e pessoas gastam 10. uma hora para chegar no centro da cidade, ou para chegar no seu local de trabalho, é uma coisa completamente absurda, né? De consumir tanto tempo da vida daquela pessoa para ela desempenhar as funções, receber um salário muitas vezes que não dá para ter uma vida realmente confortável, né? Em muitos sentidos, e ainda ser privada de ter o mínimo de acesso na sua região, né? Na região que ela reside, ali, de ter acesso a comprar algum alimento, a consultar um posto de saúde, alguma atividade cultural e educacional, né? Que possa estimular a pessoa a se sentir segura onde ela reside, né? E isso é muito triste para a gente aqui, porque a gente vê alguns outros bairros aí, algumas áreas centralizadas, que infelizmente os moradores não vão saber muito bem se identificar com aquela realidade que a gente está falando aqui agora, porque vão simplesmente achar que Uberlândia tem uma qualidade de vida muito boa e que está tudo bem do jeito que está, né? E eu acho que isso é um desfavor muito grande para quem almeja uma transformação nesse cenário que a gente vive aí, porque esse grupo de poder nosso há mais de 40 anos, né? Tendo um poder aí muito alto dentro dessa cidade, muito forte, e infelizmente a gente não conseguir trazer isso para as pessoas, né? Mostrar que a realidade não é só aquilo que ela vive, né? Mas que a gente tem que pensar no todo, na comunidade, na coletividade, principalmente para que essa agenda funcione, né? Num nível local, que ela tenha um êxito ali, um sucesso. Essa questão da economia solidária é muito bacana, eu também acompanhei o trabalho da galera do Pollen, estou esperando o lançamento que eles vão fazer. Para quem não conhece, é uma boa iniciativa, dei uma olhada no perfil do Instagram. Eu acho que é uma iniciativa bacana de a gente ficar de olho e acompanhar e poder colaborar também da melhor forma, né? Tem até uma pergunta aqui do Eurípides, né, perguntando em Terra de Coronel como trabalhar com sustentabilidade e justiça socioambiental. É criar um projeto da sociedade. Não tem como, é construir um projeto da sociedade. Eu acredito nisso, o poder emana do povo mesmo, nós temos que nos organizar. Então, assim, a questão do plano diretor é ponto, assim, não tem como, a partir de 1º de janeiro de 2021, findado esse governo, que eu espero que se finde agora, mas se eles se reelegerem, paciência, continuamos aí trabalhando com uma cidade realmente progressista,
mas é ter esforços para que a gente discuta e coloque uma conferência municipal do plano diretor. Eu acredito muito nesse instrumento, em que aí a Amanda já tinha adiantado, depois falei da política em São Paulo, em Belo Horizonte, da gente colocar isso como política pública dentro do plano diretor da cidade. E aí pressionar, né, a vereança, né, a próxima vereança, achei essa muito difícil, por todo o cenário que nós estamos passando. Qualquer projeto agora, tem projetos bons, mas a maioria vai vir agora por causa do calor eleitoral, né, então vem viciados. Eu acho importante a gente tentar trabalhar essas políticas públicas. Então, o cidadão tem o dever e a obrigação de ocupar os conselhos de política pública e de trabalhar esses projetos realmente populares que almejam o trabalho do direito difuso coletivo, do direito intergeracional. Nós temos que colocar esse foco na sociedade. E os ODS têm que ser trabalhados. O Uberlândia tem uma comissão da Universidade Federal de Uberlândia que trabalha com o ODS que está se abrindo para a comunidade. Então é importante a gente ocupar esse espaço. Minas Gerais, nós estamos fazendo nosso papel como organização, vamos indicar vários representantes da sociedade civil para entrar em todos os grupos de trabalho dos ODS em nível estadual. E aí esperamos um dia um governante ou uma governante à frente do executivo e bons ou boas vereadores para que façam seu dever, sua obrigação de trabalhar pelo povo, de trabalhar pelas pessoas. É o que eu acredito, Eurípides. Eu acho que nós vamos encontrar sustentabilidade e justiça social a gente sair da cadeira. Não dá para achar que vai fazer revolução em Facebook, né, em Instagram. A gente está se conectando, está dialogando, está numa excepcionalidade, mas o debate é cara a cara, é ocupação de espaço. Quando a Covid nos permitir novamente esse retorno, nós temos que ocupar esse espaço de novo, voltar para as ruas. Nós perdemos as ruas nos últimos anos para o que está aí, essa coisa aí que está aí no poder hoje no Brasil, e perdemos também há muito tempo aqui em Uberlândia. Não sei nem se a gente teve algum governo em Uberlândia progressista. Tenho até dúvidas em relação a isso, pelo menos desde que eu acompanho a política local. Perfeito, também tenho. Sobre essas questões do plano diretor, por exemplo, lembrar que ele é construído, né, por reuniões populares também de participação das pessoas, né? Então, se você tem sugestões para fazer com relação a melhorias, com relação a situações que você vive no seu dia a dia, você pode participar dessas reuniões, né? Elas devem ser abertas ao público na construção de pautas que realmente atendam às necessidades locais, né? Que façam uma diferença na realidade da pessoa para que possa ser encaixado aí um melhor direcionamento, né? Uma melhor diretriz, porque é bom lembrar para as pessoas que isso rege muito do plano de governo, né? Todos os projetos de lei que a gente vem a ter na cidade, seja da vereança, né, ou de formulações do executivo, devem se pautar dentro desse plano diretor, né, que é realizado e que ano que vem a gente vai ter uma nova discussão sobre, né, uns novos debates a respeito disso, né, que ele venha a se findar agora nesse ano. Então é importante a gente falar sobre isso para que as pessoas tenham conhecimento do que são as ODS, né? Muita gente não sabia. Cheguei a perguntar para muitas pessoas aqui no Instagram e me disseram que não faziam ideia do que fosse, do que se tratava, né? Porque não é um tema disseminado, não é uma informação muito bem divulgada, né? Não se fala muito sobre essa transversalidade de pautas, de como isso tudo se integra, né? Não tem essa visão do cosmo, né? Tem muito uma visão restrita, né? Eu estava vendo uma pesquisadora falando uma coisa muito interessante, que a gente deve analisar essas ODS na prática com um binóculo, né? Para que a gente consiga enxergar ali a maioria das coisas que a contemplam e de como elas conseguem impactar, né? Porque muitas vezes uma ação consegue trazer consequências positivas para uma série diversas de metas, né? Então, eu acho que seria interessante a gente levar isso em consideração e se interessar mais por esses temas, né, que tem a ver diretamente com o nosso progresso, né, e, inclusive dentro dessa cidade. Não, o exemplo que você citou, né, da falta de ainda contato, de entender, é normal a população não entender algo que está numa escala global, mas é obrigação da gente trabalhar políticas públicas municipais em relação à educação, né? Eu vi uma iniciativa em Belo Horizonte muito interessante, né, da questão do direito nas escolas, da Constituição Sim, sim. Federal, da gente trabalhar mais ainda a sustentabilidade. Isso, gente, não é gasto para o poder público, não, é fazer as parcerias com instituições aí que formam, né, licenciados, né? Você pega advogados, vai fazer parcerias com que as pessoas têm que fazer estágio, e para a escola municipal fazer um estágio, ensinar as crianças.
sabe? Já que numa perspectiva que não daria para você contratar um profissional específico, né? Porque a gente sabe das limitações, mas nós temos que começar a abrir a caixa para justamente essas noções de cidadania. E passa a gente entender a nossa Constituição. O artigo relacionado ao meio ambiente a gente chama de Constituição ecológica. O tanto que ele é denso. A nossa Constituição é muito densa, ela é impressionante, né? Fruta de todo um trabalho social, né? Vários movimentos, né? Hoje a gente esqueci de comentar, de reforçar quando a gente falou em saúde, do SUS, né? Pessoas reclamando historicamente do SUS. Se a gente não tivesse o SUS agora na Covid, e Isso é uma aí? máquina extremamente Teve, importante. teve muita gente com din-din aí que teve que correr pro SUS agora na Covid, viu? E os americanos aí que agora estão tendo que agora se endividar porque foram mandados embora por conta dessa crise econômica e não tem SUS lá. Estão ferrados. É mais de 1 milhão, 2 milhões de pessoas que vai ter que vender a casa e que vai ficar sem teto por conta de não ter esse sistema de saúde que foi abolido por esse outro genocida que está lá no poder hoje. Então é uma discussão complexa, profunda, de valorização desse sistema único de saúde, da nossa ciência, porque a vacina está vindo virar pelo um pesquisador, não é por um político populista, não, de gente que aprovou recentemente agora atividade essencial como igreja. Me desculpa, cada um tem sua crença, gente, mas a ciência diz que a aglomeração não é bom agora, não. Então vamos ser um pouco, vamos trabalhar a ciência agora, o respeito aos cidadãos, às pessoas. E as ODS são um pacto global, como a Carta da Terra, sabe? Assim, é a receita de bolo. E é mais fácil você fazer no município. Mas preciso que vocês, né, nos ajudem nesse processo. Né? Que vocês, porque eu sou militante, a Amanda é militante, a gente está trabalhando, está na ponta, cada um, entre aspas, na sua agenda. Mas vocês têm que vir para o ativismo também. Vocês têm que ser cidadãos realmente, de ocupar uma organização não governamental, de discutir dentro de uma associação de bairro, de ir numa audiência pública, de participar, de pressionar. Eu fico impressionado como eles ficam perdidinhos. Eu já fiz uma fala de 5, 6 minutos na audiência pública, percebi o tanto que ficou um monte de gente constrangida, porque não é o hábito eles ouvirem a verdade, estão acostumados, assim, então, hoje estão assim, no mar, assim, parado, assim, para onde a gente vai? Falar de bicicleta, disso. Não, fala mal desse prefeito dessa cidade aqui, parece que vira assim, aí você vira inimigo, adversário total do processo. É sério, e a Amanda sabe disso também. E a gente precisa arregaçar as mangas, sabe? Como eu disse, não é apenas esse, é o passado também. Para um novo projeto de cidade. Toda a construção histórica, né, Gustavo? Toda a construção histórica que a gente teve aqui. E a gente precisa virar. Eu até reconheço, Amanda, que a gente teve um ciclo em Uberlândia de planejamento, sim, com 2 gestores. Eu tenho minhas críticas ao seu Virgílio Galás, mas eu acho que o seu Virgílio e o seu Renato Freitas, eles tiveram uma contribuição num certo planejamento da cidade em algumas questões ainda. O que veio depois, o segundo governo do Zaire, o governo do Gilmar e os governos agora do Odelmo, são governos lastimáveis do ponto de vista de planejamento. Não estou aqui falando que esses caras foram perfeitos, não, gente, por favor. Quem conhece a história aí da especulação imobiliária tem uma ligação aí com um desses pessoas que eu falei. Mas ainda havia um certo pudor em relação ao planejamento da cidade de Uberlândia, água e saneamento, não ter um crescimento, assim, pensar a cidade não chegar a 1 milhão de habitantes. Aqui se coloca um outdoor em Belo Horizonte, venham investir em Uberlândia. Temos água para 1 milhão de habitantes. Que água é essa que nós estamos captando, por exemplo, em Capim Branco, que a gente talvez em detrimento está dizendo que a nossa água, que está montante, que tem mais qualidade e quantidade, a gente larga para lá um processo de conservação de nascentes, uma redução da perda física do sistema, que é de 26%, que é muito alta, e que a gente não precisava botar 200 milhões de reais nessa nova captação. Isso é água e saneamento de qualidade. Você não depender de outras fontes hídricas, que essa fonte de Capim Branco é mais cara e é mais poluída. E não há debate sobre isso. É um tabu falar essas questões. Que planejamento é esse de crescimento desenfreado a todo custo? E uma empresa aqui de cerveja que se instalou, pegou uma parte da nossa outorga. Inclusive, a nossa captação seria nesse local dessa empresa de cervejas. E seria mais barato captar água nesse local. Uberlândia cedeu esse ponto para essa cervejaria. Olha como que a política não é em detrimento ao povo, ela é em detrimento ao grupo que alguma coisa deu para o poder público em algum momento. Né? Tem alguns comentários aqui, acho que a gente está com 5 minutinhos só, né, Amanda? O Eurípides aqui comenta.
Oi? Antes que o Instagram nos derrube, né? É, e uma é. É, o Eurípides está reforçando aqui em relação Eu tô tendo uma dificuldade aqui de ler, não sei se você tá. Peraí, desculpa aqui que eu vou olhar aqui, peraí. Ele falou de um projeto que a gente tentou, né, pela Angá, né, que ela realmente é velada na bacia do Rio Berabinha, nas escolas municipais, é isso mesmo, e o governo municipal não aceitou. A gente ia levar o nosso projeto falando sobre a bacia do Rio Berabinha, do nosso desenvolvimento que a gente tem na cidade em relação ao que acontece nessa bacia, a qualidade de água, a conservação da fauna, a flora. Simplesmente a Prefeitura de Uberlândia falou, não queremos fazer parceria com vocês. Quer dizer, uma entidade que estava com recurso público do governo de Minas não conseguiu entrar numa escola municipal que é pública. Olha o nível que chega da política local, de tratar as instituições como adversárias. Mas ok, nós vamos entregar para a prefeitura o produto final e ela tomara que encontre um poder, encontre algum gestor público que utilize isso. Então é muito importante. Eu vou aproveitar, Amanda, nós já estamos, daqui a pouco derruba a gente. Amanhã, pessoal, tem uma audiência pública sobre esse tema. Eu vou ler aqui. Ela vai ocorrer às 10 horas da manhã, que é o Relatório Luz 2020 do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil sobre a Agenda 2030. Olha que coincidência o assunto que a gente trouxe aqui. E ela vem da Frente Parlamentar Mista de Apoio aos ODS dentro do Congresso Nacional. Então, só vocês jogarem aí GT Agenda 2030 no Instagram, vocês vão encontrar toda a informação. Então, assim, é muito importante esse grupo de trabalho, é bem ativista, e vale a pena quem tiver oportunidade amanhã assistir essa audiência pública. Então, eu já estou passando uma informação de alguns amigos que trabalham nessa agenda. Mas é isso, assim, eu acho que vamos trabalhar, vamos pensar, a gente tem um ano aí importante e nós precisamos, assim, que as pessoas realmente avaliem, pressionem quem hoje vai se colocar à disposição da sociedade civil esse ano. E ano que vem é um ano muito importante em relação à Uberlândia, ao plano diretor. Por lei, seria obrigado a ter uma conferência municipal do plano diretor, e não foi respeitada pelos dois governos. Nós tentamos via Ministério Público, o Ministério Público lavou as mãos em um certo momento, e eu não tenho dúvida que se judicializar esse processo, caso o próximo prefeito ou prefeita não queira fazer a conferência municipal, nós vamos ganhar isso na justiça. Então, nós vamos para cima de novo ano que vem. Não foi à toa que a sociedade civil derrubou o projeto de lei horrível do governo atual, que mandou para a Câmara, a gente sensibilizou alguns dos vereadores, né, mostrando que o projeto não era benéfico para a população, e esse foi um resultado. O prefeito ficou de birra, até hoje não mandou o projeto de lei de volta. Então vamos esperar para o próximo gestor. Se o atual não enviar, se esse for reeleito, vão dizer, vamos para a justiça, vamos trabalhar. E aí trabalhar as ODS, é onde eu acredito. O ODS tem que ser trabalhado dessa forma. Estou falando no executivo. Agora vocês, tendo uma empresa, eu já destaquei, coloquem o ODS dentro da sua política empresarial, por exemplo, ou na sua ONG, na sua instituição, no seu sindicato, ou no seu gabinete. O Edilson deve estar ouvindo a gente aqui. Coloque no seu gabinete, por exemplo, os ODS. Na sua escola também, caso você nas seja escolas. É uma forma. Bom, Amanda, eu te agradecer. Vou te agradecer pelo convite. Vamos fazer outras prosas. Muito legal falar de sustentabilidade. Eu sei que você também está fazendo outras agendas aí, outras lives. Fala aí já, semana que vem. O espaço é seu. Aproveita antes de derrubarem a gente. Mas obrigado a todas e a todos. Obrigada a todos vocês. Bom, quem quiser acompanhar das lives da semana que vem, o perfil é Amanda T. Gondim. Eu estou falando muito sobre gênero, diversidade, inclusão, são questões de direitos humanos aí muito relevantes para nós. É isso, muito obrigada para quem nos acompanha, para quem nos assiste. Foi um prazer falar com você, Gustavo. E até também. A próxima. E pessoal, siga a Amanda, viu? É uma profissional exemplar. Estamos nos tornando amigos agora, recentemente. Trabalho fantástico. Então, por favor, acompanhe ela. Quem está na minha rede aí é uma profissional